Fala líder, vamos lá então iniciar a nossa próxima aula. Nessa aula eu vou falar com você sobre posições de percepção. E nessa aula você vai aprender a observar as coisas de uma forma diferente para modificar a forma como você está percebendo principalmente um conflito com outra pessoa. Então nessa aula nós vamos aprofundar uma técnica poderosa para que você possa ter muito mais empatia, para que você possa conhecer as pessoas mais profundamente, para que você possa ter uma visão mais sábia diante dos conflitos que você está vivenciando. Porque nós podemos entender da seguinte forma: diante de um conflito, diante de uma discussão, existem três pontos: o ponto de vista seu, o da outra pessoa e o ponto de vista certo, que normalmente é de uma pessoa que não está envolvida, que está observando de fora. E o que nós vamos fazer aqui é justamente isso, identificar de uma forma mais profunda quais são esses três pontos de vista, o seu, o da outra parte, e também analisar um ponto de vista de uma terceira pessoa que não está envolvida com a situação. E para isso nós vamos utilizar essa ferramenta da PNL, que são as posições de percepção. E para você realizar isso é muito simples. Você precisa estar num local, preferencialmente, onde você vai pegar alguma folha de papel ou algum post-it e você vai marcar três posições no chão. Três posições, que será o da sua posição, o da outra pessoa e de uma terceira. E delimitando esse espaço no chão, você vai então identificar um momento de conflito. Algo que aconteceu recentemente ou há muito tempo, alguma discussão, algum conflito que você teve com alguma pessoa. E diante disso, você vai então se posicionar no primeiro post-it, ou na primeira marca, no primeiro lugar, e vai simplesmente vivenciar novamente essa situação sendo você. E aí você vai fazer o quê? Você vai se concentrar no que você estava fazendo. Como que você estava? Você estava andando? Você estava parado de braços cruzados? O que você estava fazendo? Então você vai reviver esse momento com o gesto que você estava fazendo, para você lembrar do que você estava pensando nesse momento. Quais eram os seus principais pensamentos? O que estava passando dentro da sua cabeça nesse momento? E depois você vai reviver o sentimento. Ou seja, trazer à tona como você estava se sentindo. Então, o que você estava fazendo, pensando e sentindo diante dessa situação. Você vai reviver isso novamente, para você entender porque na sua cabeça você acreditava que estava certo, porque para você era a pessoa certa nessa situação, o que estava te prejudicando, o que estava te atacando, o que estava te afetando. Quando você identificar, então, novamente, tudo isso, você vai fazer o quê? Você vai sair da primeira posição, vai dar uma chacoalhada no corpo para você tirar tudo isso e você vai então, se posicionar na segunda marca, no segundo papel, no segundo post-it. E agora você vai assumir o quê? A posição da segunda pessoa. E o que você vai fazer é simplesmente atrair novamente e refletir, refazer tudo aquilo que a pessoa estava fazendo. Então, no primeiro momento você vai copiar a ação dela. Como que essa pessoa estava? Ela estava em pé, ela estava de braço cruzado, ela estava muito agitada, como que ela estava te olhando, qual era a expressão corporal dela, qual era a postura dela, qual era o gesto que ela estava fazendo. Você vai identificar, você vai ensaiar isso novamente. Porque quando você faz isso, você assume o gesto da pessoa, a postura corporal dela, fica muito mais fácil para você então entender o que ela estava pensando e o que ela estava sentindo. E é justamente isso também que você vai ter que fazer nesse momento. Enquanto você vai ressimulando o gesto dela, eu quero que você se concentre no motivo pelo qual na cabeça dela, ela estava certa nessa discussão. Porque diante de uma discussão nós vamos ter isso, duas pessoas achando que estão certas. E se as duas pessoas acham que estão certas, vai dar conflito. Porque se uma pessoa fala, não, eu estou errado, acaba a discussão. Acaba o conflito, acaba a briga. Então, duas pessoas achando que estão certas. Você tem a sua verdade e a pessoa tem a verdade dela. Porque na cabeça dela ela está certa. Ou porque na cabeça dela faz sentido para ela agir da forma que ela estava agindo. Porque ela fazia aquilo. Porque aquilo foi a melhor resposta que ela pôde dar naquele momento. Porque aquela foi a melhor ação para ela. Então você vai tentar identificar ao máximo para trazer essas informações para si. E quando você faz isso, você desenvolve o quê? Desenvolve a empatia pela pessoa. E quando você tem empatia, fica muito mais fácil para você ter uma visão melhor diante da situação. Fica muito mais fácil para você gerir os conflitos, gerir os problemas e as dificuldades. Então você desenvolveu a empatia. Depois que você desenvolveu a empatia, eu quero que você tome consciência dos principais elementos do porquê que a pessoa achava que está certa, porque na cabeça dela ela tinha razão, por que ela fez isso. Tomando consciência disso, dos seus motivos e dos motivos da pessoa, você vai então caminhar para uma terceira marca.
que a terceira marca é a marca do observador imparcial. Então imagine uma pessoa que não está envolvida com a situação, provavelmente imagine alguém que você nunca conheceu, que você não conhece, e está te vendo ali pela primeira vez de fora. Agora imagine então que você se tornou essa terceira pessoa, você não está envolvido emocionalmente. Eu quero que você olhe de onde você estiver para as outras duas marcas, imagine ali você na primeira marca, a outra pessoa na segunda marca, e você olhando as duas ali em conflito, dentro da posição da terceira pessoa. E quando você está na terceira pessoa, o que eu quero que você identifique é o que está acontecendo, o que é observar de fora, qual que é o sentimento que você tem quando você vê essas duas pessoas nesse conflito, nessa briga, nessa confusão, ou nesse momento difícil. Qual que é a opinião que você tem quando você observa nessa perspectiva? E quando você faz isso, você consegue acessar pensamentos mais sábios. Você consegue ter uma visão mais profunda do que realmente está acontecendo e provavelmente você começa a mudar a sua forma de agir. Que é justamente isso, que depois que você fizer tudo isso, passar por essas 3 etapas, você vai voltar para você na primeira pessoa. Então você volta lá para a marca da primeira pessoa, no post-it, no papel, onde você marcou, e o que mudou? Como que é avaliar agora toda essa situação? O que muda internamente? Quando você passa por esse ciclo, fica muito mais fácil para você ter uma mudança no seu estado, para você ter uma mudança na sua forma de pensar e sentir e agir com muito mais sabedoria e principalmente entender qual é realmente o problema que está acontecendo. Porque às vezes nós podemos estar ali brigando diante de coisas que não são o verdadeiro motivo. Às vezes o motivo está lá mais profundo. Mas quando a gente passa por esse passo, a gente desenvolve empatia, entende o porquê na cabeça do outro ele está certo. Depois tem uma visão de fora, onde provavelmente você vai perceber que os dois estão enganados, os dois estão errados. E você volta para a primeira posição, você muda completamente. Fazer isso consigo é muito profundo e também você pode fazer isso com outras pessoas. E no próximo aula, que vai ter um artigo também, vai estar lá mais explicativo para você poder então imprimir e utilizar, fazer consigo e fazer com outras pessoas. Um grande abraço, te vejo na próxima.